Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Zóbio do Gibi com Joãos, João Leão. Gibi com Joãos, e hoje viemos falar aqui de um quadrinho mangá um pouco fora da curva, porque é um quadrinho mangá, um gibi biográfico do Hokusai. O, Somente a pessoa que criou o termo mangá. Pois é. Em algum momento de sua vida, você que acompanha cultura japonesa oriental, deve ter visto em algum lugar, nem que seja na droga de uma telha pintada, uma imagem como esta onda, certo? Sim. A grande A onda. grande onda do Monte Fuji, que é uma das pinturas mais famosas de Hokusai, que é um grande pintor histórico japonês, E salvo tá? o melhor juízo, é uma das pinturas mais reproduzidas no No mundo. mundo, E, se eu não me engano, rivaliza com a Mona Lisa. rivaliza com a Mona Lisa. Que injustamente não era conhecido o autor ao redor do mundo, porque Hokusai foi um artista japonês e na época, por conta da disseminação da informação, a arte dele acabou andando mais do que a história dele mesmo. E ainda tem uma outra peculiaridade, né? Que, tipo, você lendo esse gibi, você vê que ele muda de nome de tempos em tempos. Ele primeiro é conhecido com o nome, aí ali já está famoso. De repente ele muda o nome e para construir nova fama e por aí vai. E tanto é que ele nunca foi um artista rico. Exatamente. Hokusai ele é uma figura praticamente folclórica no histórico japonês, né? Há muitos mitos ao redor da história dele e alguns relatos que realmente foram passados boca a boca. Que o autor deste mangá aqui, que muitos consideram a maior obra dele, né? Novamente estamos falando aqui de Shotaro Ishinomori, tá? Já foi feito já por um Shotaro Ishinomori muito maduro em suas artes de mangá, de 88, né? Se eu não me engano, a Isso. publicação do Hokusai. E ele faz um resumo de toda a história conhecida de Hokusai dentro do histórico artístico japonês, tá? Muitos anos atrás, uma curiosidade interessante, eu tinha visto um vídeo de um artista famosíssimo, né, que eu acho que você que gosta de mangá não conhece, o... Aqui outro retrato, outra obra de É, Hokusai que se vê muito e pior que a gente não sabe de quem é. não sabe de quem é, muito difícil saber. O mangaka Takehiko Inoue, desenhista de obras como Slandunk e Vagabond, pintando um taquezo gigantesco com um pincel do tamanho da parede. E o artista que criou esse hábito de fazer pinturas gigantescas do tamanho de campos de futebol, por exemplo, ou quadras de esporte, foi o Hokusai, que fazia eventos lá para o Shogun e para as pessoas importantes da sociedade japonesa naquele tempo, com um pincel gigante, com tinta sumie, né? Tinta de Uhum. nanquim, pintando lá artes gigantescas, assim, única e exclusivamente no olhômetro, vamos dizer assim, né? Na intuição. Isso aqui é outra obra dele, tá? Tá retratado assim. Dentro do gibi aqui tem muitas obras dele que foram É, retratadas, tentadas. Eu não vou dizer reproduzir, porque elas não são reproduzidas ipsilítera, mas elas são retratadas. retratadas com o máximo de fidelidade possível, dada as Isso. capacidades técnicas de Shotaro Shinomori. E uma coisa interessante é que você vê que o Hokusai, ele é um cara bem difícil de se conviver. Porém, por mais difícil que ele fosse, ele era um homem muito honrado, porque ele mesmo sem ter riquezas, recursos, em algum momento chega um emissário do Shogun para falar com ele e diz que ele vai receber tanto de dinheiro se for trabalhar sem a pessoa com quem ele trabalha. E a pessoa e ele refuta de imediato. Tanto é que essa pessoa que trabalha com ele, que é a pessoa que escreve, porque o Hokusai desenhava e o amigo dele, eu esqueci o nome, escrevia, fazia os textos.
E Era o aí, roteirista, né? Vamos dizer assim. e Um grande aí, amigo também, uma figura histórica também, da literatura japonesa, né? Que é, era amigo, muito amigo do Hokusai. e aí, Amigo barra rival, né? isso. E essa relação é que é interessante, porque ele era um amigo rival que, em certa época, o Hokusai foi morar na casa dele para Isso. fazerem uma obra. O emissário do Shogun chega oferecendo, ele diz que não faz sem o outro, e o outro, quando descobre isso, ele de verdade bota Hokusai para morar com ele em definitivo. E o Em Hokusai definitivo. fica revoltado porque ele chamou para morar em definitivo e vai embora. Vai embora, não é o que ele queria. É uma relação muito interessante. Então, assim, é, essa figura folclórica japonesa, né? Porque é um artista que existiu, mas já faz parte do folclore, assim como Miyamoto Musashi, Assim como é Moto Musashi. né? Que é uma figura que existiu, mas já faz parte do folclore da história Apesar de japonesa. não ser conhecido para o público ocidental, o Hokusai rivaliza realmente de cara com o folclore do Musashi Sim, no histórico japonês, do povo é, japonês. é muito interessante e assim, aí vocês vão me permitir só uns pequenos comentários sobre esta obra aqui, publicada pelo Pipoca e Nanquim, né? Que o que é que diz? O que é que tem aqui de interessante? Primeiro, que tem exatamente o dia do falecimento do Hokusai, 18 de abril de 1849, ano 2 da era Kai, morre Hokusai aos 90 anos de idade. Ainda tem essa curiosidade, né? Num período em que viver até 50 anos já era uma grande sorte, porque não havia medicina Isso. efetiva, Avançada. não havia uma higiene de qualidade, diversos problemas sociais ainda que se afligiam, né? No povo ali, no cotidiano japonês. Você tem uma pessoa que viveu até os 90 anos de idade com saúde e Trabalhando. trabalhando e Ele produzindo. produziu até o seu último dia de É o vida. seu último dia de vida. Uma outra coisa interessante que eu achei dessa obra aqui do Pipoca Nanquim é que no final de tudo, tá? A gente tem um pós-fácil aqui de Shotaro Ishinomori e depois tem um glossário. E nesse glossário vem contando algumas curiosidades da obra que, por exemplo, em certo ponto, pronto, aqui ó, ilustração da página 408 e 409. 36 vistas do Monte Fuji, É. né? Que aí tem aqui a página de A Grande Onda. O que acontece? É um cuidado que assim, a Pipoca Nankin ganhou durante, se eu não me engano, foram 5 anos consecutivos, o prêmio de melhor editora da HQ Mix. Da Kemi. E assim, essas pequenas coisas fazem com que a gente entenda por que disso, Por que disso? né? Além do material maravilhoso, vamos lá. Mais uma vez, projeto gráfico. Aí é mais com você do que eu só Pois posso é. dizer assim, que eu acho muito bonito. Pois é. Nesse caso aí, eles ainda usaram a ilustração, né? Sim. Dupla para colocar na contracapa protetora, né? E, Belíssima. e aqui, se você for notar, aquela história que você falou do pincel, né? É. Ele pintando aqui uma arte, Que né? confesso não conheci. Quando eu comecei a ler, que você vê uma capa dele com um pincel gigante, fiquei confuso de qual é o significado disso. E ao longo que você vai lendo, realmente não conhecia a história de Hokusai, e aí descobri que a referência era exatamente essa, com relação ao hábito dele pintar com pincéis gigantes em É. público. E assim, e você tem na capa uma imagem de Hokusai em uma época de sua vida e na quarta capa já nos seus momentos finais de Nos vida, momentos finais. que é muito interessante. Fora isso, o desenho de uma forma geral, ele conversa o tempo todo com tudo, porque você vê aqui uma arte aqui ao fundo que é uma obra do Hokusai, Isso. aqui atrás outra obra dele, outra. Então assim, É todo cuidado com a diagramação que foi tido, né? Só na capa. só em capa. Então, cara, isso aqui
É assim, para mim, é uma Essa aí também é coisa. famosíssima, essa aí. Essa tem também. O Monte Do Fuji. Monte Fuji. Então, assim, isso aqui para mim isso aqui foi um deleite, tá? Eu li isso aqui e para mim foi um deleite que, sou sincero, que fazia tempo que eu não tinha tanto prazer em ler um gibi. Foi atraído pelo fato de ser uma obra de Isso. Shotaro Shinomori, porém é algo que vai mais além. A experiência de leitura realmente ela é gratificante, porque ela trata, além da narrativa diferente que ela tem, você começa com o Hokusai à beira da morte, depois você tem um Hokusai jovem, depois você tem um Hokusai maduro, depois você tem um Hokusai no início da velhice, e assim vai tratando, e você vai conhecendo a família de Hokusai. Porque Hokusai também foi famoso por ter muitas esposas e por ter muitos filhos. Além de por ser algo biográfico, a gente tem uma noção de como era a vida dos artistas naquele tempo. Os artistas eles eram famosos, produziam suas telas, vendiam, trazia discípulos para trabalhar com ele. Os discípulos aprendiam a técnica, passavam a viver a vida trabalhando, fazendo, enfim. Alguns casos eles eram até requisitados para pintar para o Shogun, fazer eventos para o Shogun. E o Hokusai ele tinha essa paranoia até de mudar o nome, né? Ele achava que as conquistas dele estavam diretamente relacionadas ao nome dele. E ele mudou de nome diversas vezes ao longo da vida, ao longo que diversas vezes ele teve objetivos diferentes. Além da curiosidade máxima dele só ter realmente o reconhecimento como artista, já na sua maturidade, já à beira do fim dos seus 40, 50 anos por aí. Sim. Algo que é bem comum, assim, né? Ele praticamente teve uma vida inteira para poder ter um sucesso como artista, um sucesso reconhecido, né? E então realmente é uma experiência diferente de leitura, porque é algo biográfico, você, apesar de ter ali aqueles detalhes fantasiosos que às vezes acrescentam, né? Principalmente com figuras de metalinguagem que o Shinomori usa muito, mas quando você vê o fim no glossário lá que tem a descrição dos grandes eventos da vida Hokusai por ano, desde o dia do nascimento dele até o dia da morte, e você vê que realmente aquilo aconteceu, é surpreendente. É uma experiência sem igual. E uma coisa que me pegou muito, como eu já falei aqui para vocês, eu comecei a ler mangá já há pouco tempo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu assisti a live do Pipoca e Nanquim falando que isso era uma obra biográfica, né? Isso era baseado em fatos. Para mim, isso foi disruptivo. Então, eu fui em busca. Agora a gente já tem até alguns quadrinhos, tipo saiu recentemente contando a biografia do Stan Lee, de Jack Kirby, né? Então, beleza. Mas até então a Também gente não tinha, não eu não tinha tido contato com quadrinho biográfico, a não. gente não tinha Não isso. dessa forma, principalmente com a estética de mangá, né? Isso. Existem outros quadrinhos, mais europeus, os americanos, com estética de O mangá, foi a mangá primeira vez. eu conheci aqui, tá? Então, assim, eu achei muito, mas muito bacana. E é uma leitura que eu recomendo para todo mundo. Seja você leitor de mangá, seja você leitor de europeu, seja você leitor de super-herói. Isso aqui é meio que aquelas obras, né, que você precisa ler. Feito há um tempo atrás, que saíram uns livros. 1000 filmes para assistir antes de morrer, 1000 livros para ler antes de morrer, 1000 quadrinhos para ler antes de morrer. Esse aqui tá dentro Esse está deles. na lista, tá? Tá? Pelo menos na minha está. Fala só um pouquinho do projeto gráfico novamente, né? Eles utilizaram papel Pollen Bold, né? Novamente, está meio que se tornando um padrão editorial, dada a confortabilidade que é, né, de leitura, além da qualidade do papel, né, com relação à duração a longo prazo. Capinha cartonada interna, capinha dupla externa, marca páginas que vem Ainda vem um anexado, tá? mimozinho, marcazinha de 12 Marcazinho páginas, de né? texto e uma obra que recomendamos muito, tá? Quem puder prestigiar não vai se arrepender.
É a dica que a gente tinha para hoje. Segue lá o canal, compartilha, ativa as notificações do sininho, Dá uma olhada nas nossas outras redes redes sociais sociais. e até mais, Valeu, pessoal. até mais. Até breve.